Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sevocast. Hoje eu estou tendo a honra de receber o Diego Campos, né, do Trioncast. É um colega anestesista que também tem um podcast e eu vim aqui não só apresentar o podcast, como aprender com ele como que tem um podcast, como que faz, porque o podcast dele ele tem mais dois colegas cirurgiões, né? Assim, é mais focado para outros médicos que também empreendem, então tá junto do nosso escopo aqui de trabalho. Então, seja muito bem-vindo, Diego Campos. É uma honra para nós receber você aqui no podcast. E fala um pouco aí da sua trajetória de vida mesmo, aonde você se formou, onde você fez residência, aonde você trabalhou. Bom, Leonardo, primeiro eu quero agradecer. Eu tenho acompanhado aí as suas gravações. Os grandes expoentes da anestesia, você está tendo contato, então, assim, eu fico lisonjeado por estar aqui. E você é um, cara. Cara, não sei, eu conheço, eu tenho, assim, essa questão de a gente fazer podcast, se relacionar com essas pessoas, é muito legal quando você... Tem uns network violentos. Quando você conhece alguns colegas que... Trabalham nos principais hospitais de São Paulo. Pensam fora da caixa, né, cara? Eu vi a entrevista que você teve aqui com o Renato Lucas, que foi... o seu chefe de residência também, né, cara? Ele foi um divisor de águas, acho que na nossa geração, cara. Muito disruptivo. O cara que estudava muito, o cara que mostrava que dava para fazer diferente. E ali a gente já viu um colega levar martelada, né? Demais. Levar porrada. A gente estava tendo os bastidores ali contando que... Eu lembro na época da residência de colegas mais experientes aqui em São Paulo, às vezes iam para congressos que o Renato ia palestrar para poder sabatinar ele. Olha só, para poder... bicho. Arrumar confusão. Eu falei, cara, só porque o cara pensa diferente. Exato. Empreender é isso, né, cara? Como é que a gente... porrada, né? E a gente tem uma especialidade que a gente foi condicionado a ficar ali nos bastidores, né, cara? Acho que é na própria residência, né? Nas sombras ali, né? De centro cirúrgico, na penumbra ali. Isso. E não ter muita opinião, de estar ali na fábrica, no chão da fábrica, e não ter holofote, de alguém pensar por nós, alguém ser responsável por nós. E os próximos chefes de residência, né? Ó, aqui é o cirurgião, o que ele falar, você vai... E não é Exato, assim. Qual que é a principal... O que é o principal dentro do centro cirúrgico? É o paciente, cara. Então, um bom relacionamento com a equipe cirúrgica, um bom relacionamento com todos os membros da equipe, uma equipe multidisciplinar, o foco sempre vai ser o paciente. Então, por que o anestesista ele não pode, se chegar no cirurgião, conhecer o paciente antes, conversar um pouco mais com o paciente antes, ter contato com esse paciente antes, com a equipe cirúrgica, qual que é a melhor estratégia, conversar com os clínicos, né, que estão ali naquela cirurgia. Quem ganha é só o paciente. Então, assim, só a gente ter esses colegas que pensam fora da caixa. Eu vi também aqui que você falou com o Thiago, que é um dos maiores empreendedores hoje na anestesia, com a Manuela. Cara, a Manuela é um fenômeno. A gente está na mentoria dela lá, né? A gente está na mentoria dela também. Até deixar um abraço aqui para ela também, né? Eu vi que você teve uma entrevista com ela também, cara. Eu acho que a questão é pensar um pouco mais fora da caixa, né, cara? Eu sempre fui muito de olhar para o lado também. Eu me apaixonei pela medicina depois que eu terminei a faculdade. Eu queria fazer a área cirúrgica. E aí, também. Cara, isso é muito engraçado. Eu fui presidente de Liga de Cirurgia, Liga de Cirurgia Plástica. Que legal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, cara, eu formei meio de ano, né? Então, eu sabia que eu ia trabalhar, então eu fiz aqueles preparatórios, a CLS, TLS, PAUS, a PH, fui com o cu na mão trabalhar, né? Para o mercado de trabalho, porque eu tinha que pagar a conta e ter uma graninha para eu ter cumprir algumas metas lá na minha casa. Então, eu peguei e deparei com a realidade da cirurgia, né? Uma realidade muito dura, cara, muito difícil. A quantidade de paciente que você tem ali na residência, entendeu? É, tipo assim, super-humanos, entendeu? Sim. Porque, tipo, é impossível o cara conseguir cumprir aquele tanto de coisa com excelência, com qualidade, com o tempo necessário para cada paciente. A gente, assim, na medicina tem umas zoeiras entre as especialidades, né? Tipo assim, da ortopedia, da cirurgia, mas é porque eles têm uma demanda muito grande, cara. Tem um número muito grande de pacientes, né? Não dá para você olhar todo mundo da mesma maneira ou com o olhar que teria que ser, né? Da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Eu me formei, né, na metade do ano, comecei a trabalhar e tinha essa paixão pela cirurgia.
comecei a faculdade querendo fazer endócrino, porque eu era apaixonado por fisiologia, né? Na época ali, eu gostava muito de biologia, na época do ensino médio e tal, genética. Então, eu gostava demais de biologia. Então, entrei na faculdade querendo fazer endócrino. Na metade, para o fim da faculdade, quis fazer cirurgia. Quando eu terminei a faculdade, eu deparei com essa realidade de cirurgião, e todos os cirurgiões eram muito estressados, assim, tinham uma vida muito difícil, né? Teve dois pacientes, né? Um que eu estava trabalhando no APH, né? No serviço médico de urgência do SAMU, né? E fui pegar um paciente que tinha tido tinha tombado um caminhão, um acidente entre um caminhão e um carro, caiu numa ponte. A gente foi lá, pegou esse paciente, levou para o hospital. O paciente estava com um trauma torácico grave. Tive que fazer uma via aérea prévia, tive que entubar esse paciente, tive que drenar o tórax, né, bilateral. Cheguei com esse paciente lá muito capenga, xoxo, né? Fiquei 40 minutos esperando na porta do hospital. Cheguei para ser atendido com esse paciente, passei o caso assim, desde o picolezeiro lá na porta do hospital até, sei lá, o papa do hospital, entendeu? Mais do que o diretor executivo do hospital, para todo mundo. Aí, cara, muita enrolação para receber um paciente tão grave e tal. Chegou o cirurgião que era o responsável, né? Deu esporro em todo mundo e tal. Eu peguei... E detalhe, esse cirurgião tinha sido meu professor, tá? Na faculdade. Aí eu peguei e falei assim, amigão, eu tô aqui para trazer outra paciente. Eu não tô aqui como acadêmico, não. Hoje eu sou médico. Se você tá vendo esse tanto de problema, tá frustrado, irritado, chateado, espumando pela boca, sendo deselegante com todo mundo, xingando todo mundo, cara, é só você não dar plantão. Sai dessa vida, cara. Tudo são escolhas, na vida é tudo escolhas. Tudo são decisões. Se você decidiu, optou por isso, isso aqui é inerente ao seu trabalho. Então, você tem que ter a responsabilidade disso, assumir a pique e fazer sem ficar chorando e enchendo o meu saco. Entendeu? Eu fiquei 40 minutos esperando vaga aqui, tinha a vaga aqui, vi que era uma barreira ali para a gente meio que desistir, né, do paciente, ou acontecer alguma coisa trágica. Enfim, fiquei muito frustrado com isso. Depois eu peguei um paciente, na época, eu comecei uma outra residente, eu peguei um paciente na UTI, né? Esse paciente ficou 3 dias comigo, ele foi referenciado há 3 dias atrás, ele tinha chegado. Ele estava na praia com a namorada, e aí foi referenciado para uma UPA da cidade em que eu havia me formado, que é Uberaba, e de Uberaba ele foi referenciado para a UTI onde eu trabalhava, né, que eu trabalhava cobertura fim de semana, estava começando, porque eu já atendia pacientes de UTI e tal. É claro que tinha um médico intensivista na época, era horizontal, que orientava tudo e passava. Você não estava na residência ainda de anestesia? Não estava na residência de anestesia ainda. Mas eu tinha começado uma de intensiva. Então, o que acontece? Eu estava ali, né, como médico, mas tinha essa retaguarda, tinha um cirurgião que também era responsável, se precisasse de alguma coisa, um colega anestesista, então, porque era um hospital oncológico, e tinha toda essa retaguarda. E quando chegou esse paciente lá, chegou um laudo, né? Chegou um laudo lá, né? Nossa, pancreatite necrotizante, tem que fazer uma Whipple. O Whipple é a maior cirurgia do aparelho digestivo, tá? Como se fosse uma cirurgia cardíaca, tá? Uma cirurgia bem complexa, uma cirurgia torácica, né? Uma, sei lá, decorticação, pneumectomia. Principalmente pós-operatório, né? Questão de distúrbio hidroeletrolítico. Exato. Um paciente muito delicado, tanto no intra, tanto no pós-operatório. Exatamente. Então, era uma cirurgia bem complexa. Eu liguei para o radiologista, que tinha sido meu professor, confirmei o laudo, era aquilo, tinha que fazer a intervenção, o paciente estava bem, só com dor, hidratado e fazendo analgesia. Uma época ótima de fazer, e os cirurgiões não queriam intervir, cara. Olha só. Entendeu? Não queria intervir, que não sei o quê, que ficaram na dúvida se era ou não era o diagnóstico. Eu fiz a escala de Hanson lá. Eu falei, esse paciente tem mortalidade em 36 horas de 78%, cara. Isso é muito na medicina. Esse cara vai morrer. Clinicamente, ele está bem agora, mas é porque está controlado e está no ambiente vigiado. Mas ele vai evoluir para sepse grave, né? Depois choque séptico, vai começar a diálise e vai piorar, vai ficar dependente de droga e vai parar e morrer. Então, passou-se esses 36 horas. A gente tentou com a equipe cirúrgica e tal do hospital, colocar esse paciente no mapa e operar ele o mais rápido possível. O paciente
simplesmente ele piorou, assim, a evolução dele foi drástica e acabamos perdendo esse paciente. E foi o primeiro atestado de óbito que eu assinei na vida. E eu falei assim, cara... Isso eu nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Foi o primeiro atestado de óbito que eu assinei na vida. Eu falei assim, esse paciente aqui, ó, mudou a minha realidade, a minha vida, o meu pensamento sobre a especialidade. Mas você falou uma coisa muito interessante desse ex-professor seu, cara. Era o sistema que ele estava envolvido. Exato. Né? Era o efeito manada, né? Exato. O médico Tava em no si, automático. O médico em si está no automático, cara. A gente foi condicionado na faculdade para ser empregado, seja de um hospital, seja de uma equipe. E eu acho que só o fato de você conseguir olhar para fora, você já é um empreendedor, né? Não tem certo nem errado, cara. Eu gosto de comparar como se tivesse um passarinho dentro da gaiola, cara. O passarinho dentro da gaiola ele tem segurança, mas ele não tem liberdade. Exatamente. Fora da gaiola ele tem liberdade, mas ele não tem segurança. O que você quer escolher? Não tem certo nem errado, né? Quem tem a visão quem é mais obstinado, tem uma visão mais empreendedora, cara, vai tentar sair do sistema. Cara, sabe? é igual o mito da caverna de Platão, é a mesma coisa, cara. Quem tá de fora lá tem todo um folclore, quem tá de dentro, nossa, não sei o que, vê lá a sombra, a luz de fora, fala, não, pode ser isso, não sei o que lá, entendeu? E quem vai prosperar mais, Léo? Quem falar mais não. Exato. Se você chega num plantão desse que não tem condição de trabalhar, saia desse plantão. Ah, mas como é que eu vou me sustentar? Cara, fala não, que as coisas vão começar a acontecer. Exato. Senão você não vai conseguir conhecer outras pessoas, conhecer outros colegas. A gente vai falar sobre relacionamento, networking também, cara. Hoje você consegue chegar a qualquer pessoa, cara. Principalmente a gente que está aqui em São Paulo, cara. Você conhece todo mundo. Ah, eu quero conhecer essa pessoa, quero saber o que ela tem de diferente. As pessoas abrem portas, né? É o contrário, né? Quem tem conhecimento não vai dar um passo à frente também. Exato. Eu trabalho com grandes cirurgiões, cara, que sempre estão recebendo aí cirurgiões do mundo todo, de outros locais. Cara, a porta está aberta para poder mostrar a técnica, para poder discutir o que faz. Exato. Né? Isso, e o conhecimento, cara, nunca ocupa espaço, entendeu? Você tem aprendendo sempre. Tem que ter essa humildade de saber, né, que tem pessoas que pensaram de uma coisa que você não pensou, que teve competência para isso, que capacitou, que foi atrás, entendeu? Que foi o que o Renato Lucas fez, cara. Exato. E assim... Um dos primeiros, sabe? Chegar na internet cara internet, informação para todo mundo, cara. Exato. Informação na internet, e mais informação. Tipo assim, ninguém tinha ocupado aquele espaço e ninguém tinha trocado informações e fazia vídeo gravando o que estava fazendo e tal. Então, foram várias coisas que ele começou ali que ninguém fazia na época, cara. E assim, voltando ao que você falou, né, do network e tudo, cara, quem não tem propósito e não tem meta, não chega a lugar nenhum. Quem não tem propósito, trabalha para quem tem. Sim. Entendeu? Então, você tem que ter propósito. Se você ficar nesse limbo aí, de manada, de fazer tudo que todo mundo está fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar frustrado, vai engordar, vai perder seu relacionamento, não vai prosperar e vai ter vários problemas que no final você vai falar assim, caramba, eu não sabia que existia esse problema e que é decorrente dessa decisão que eu tomei lá atrás. Entendeu? Então, você tem que tomar uma decisão e correr atrás. Claro. E vai acontecer. Se aperfeiçar, as coisas vão acontecendo. Quem persistir, cara, quem não conseguiu chegar lá é porque desistiu primeiro. Exato. Então, como você falou, coloca uma meta. Eu quero trabalhar em tal hospital algum dia. Você vai conseguir trabalhar, cara. Sabe? Eu quero vir para uma cidade diferente, eu quero sair do interior, que esse sistema aqui, eu não quero trabalhar em grupo aqui no interior, em cooperativa. A gente está falando sobre isso lá no passado. Cara, não é em todo lugar do Brasil que tem cooperativa. Você pode trabalhar em hospitais que têm credenciamento aberto, você pode trabalhar com equipes, você pode montar um grupo de colegas anestesistas, 2, 3 colegas. Vamos oferecer um serviço diferenciado. Cara, inclusive, eu tenho um grupo com mais 2 colegas, né? Isso, tem mercado para todo mundo. E o Dr. Murilo, que a gente viu que era um gap ali, a gente trabalhava com plástica, né? Com dermatologistas, né? E com o pessoal da estética, sempre precisavam, não tinha preparado para atender essas clínicas, né? Os grupos, cooperativa, outras empresas. Então, a gente falou, a gente vai servir, porque é o que a gente falou antes, né? A gente serve a Deus e serve as pessoas. A gente vai servir ali a quem é nossos amigos, aos nossos conhecidos. Claro. Se isso aí tiver um gatilho de ser empresa, daquilo ali virar um negócio e de dar certo, nós vamos trabalhar para isso. E nós estamos correndo atrás, entendeu? Claro. E um dia dá certo. Vai dar certo. E, Leonardo, medicina não é ONG, cara.
Medicina, você tem que trabalhar e tem que ganhar por aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, quando você tem um bom relacionamento com uma equipe cirúrgica, que você discute os honorários, não tem problema nenhum o cirurgião falar para você quais são os honorários, o que ele está cobrando, o que você gostaria de ganhar. Quem te paga não é o cirurgião, é o paciente. Agora, você tem que se posicionar dentro das equipes que você trabalha. O honorário é esse, até onde a gente pode chegar. É isso que é parceria, sabe? Isso daqui a gente consegue cobrar um pouco mais, isso aqui a gente consegue cobrar um pouco menos. É isso que é parceria. Não é trabalhar sem saber o quanto que vai ganhar, cara. Parceria, é estar junto, vestir a camisa do cirurgião também. Sim. Isso aqui, essa cirurgia, como que nós vamos vender esse pacote aqui desse serviço? Porque eu estou inserido aqui nesse meio, nesse serviço. Será que eu vou tirar um pouquinho do meu, você tira um pouquinho do seu, e a gente oferece esse serviço dessa maneira? Para ter recompra. E lá na frente você vai chegar, sabe? Tem esse paciente aqui, depois eu vou operar esse familiar. Cara, tem que ter bom relacionamento, né? É isso que é ambiência, né? Você está num local onde todo mundo ali está servindo e está pensando no paciente ali no primeiro momento, cara. E aquela questão que eu te falei, hoje trazer informações que a gente tem fora da medicina... Eu tenho certeza que nas reuniões com seus colegas você fala sobre jornada do paciente, cara. Eu tenho certeza que você fala sobre experiência do paciente. Cara, é um cliente. Entendeu? Como é que você pode, cara? A gente fala a mesma língua. E assim, Léo, você não está vendendo anestesia, cara. Eu não vendo anestesia. Eu também não vendo. Eu vendo experiência. Você vende experiência, você vende segurança, você vende acolhimento, cara. E o acolhimento... Todo mundo quer ser cuidado. Claro. E isso é começar a pensar fora da caixa, cara. Se coloca no lugar do paciente. Hoje, um dos meus grandes diferenciais... Você vai lá, visita o paciente no dia da cirurgia, e você vai, igual nós estamos vestidos hoje, conversa. Cara, a família, você ganhou aquela família e todo mundo sente uma segurança, uma paz, que às vezes a equipe de enfermagem que ia sofrer, o cirurgião que ia sofrer, porque todo mundo ia ficar preocupado com a anestesia. Mas se você está lá, presença, é igual eu que sou católico, é igual a presença ali de uma imagem. Cara, só do fato, é igual, não sei, você é casado. Sim. Então, eu também sou casado. Apresenta a tua mulher ali, né, na conversa ali, você já trata diferente, você já conversa diferente. Por quê? A minha mulher está aqui, cara. Tem coisa que eu não posso falar, tem coisa que eu não posso me expor, tem coisa que, assim, pelo respeito àquela pessoa, àquela imagem, entendeu? Eu vou ficar tranquilo, ter outro pensamento, agir de outra maneira. O fato da presença do anestesista ali, ó, na avaliação pré-anestésica no dia da cirurgia, já muda todo o desfecho. O que é uma o paciente já fica tranquilo, a família, o cirurgião. O que é uma visão empreendedora? É pensar fora da caixa. A grande maioria das pessoas fazem anestesia para ter pouco contato com o paciente, cara. Porque eu não quero que o paciente me perturbe. Quero ter pouco contato. Acho que cada dia que passa eu tenho mais contato com meus pacientes, meus familiares. E gosta mais. Gosto mais, cara. Porque a gente não tem paciente, cara. A gente começa a ter fã. Sabe? As pessoas começam a te seguir, as pessoas começam a te seguir em rede social. O que eu faço hoje que eu comecei a perceber? Cara, eu tenho contato mais... O paciente está com a cirurgia marcada daqui a um mês, eu tenho espaço na minha agenda, vou marcar uma teleconsulta, cara. Hoje eu recebo paciente do Brasil, do mundo todo, a gente recebe algumas equipes que eu trabalho aqui. Cara, faz uma teleconsulta com esse paciente, cara. Já saiba com quem ele vai estar no dia da cirurgia. Você não vai fazer todas aquelas perguntas que você fez no dia. O paciente está angustiado, o paciente está com medo, o paciente passa uma cirurgia... Ele não vai te dar todas as respostas, tá? Ele vai ficar com receio. E nem precisa. Se ele falar alguma coisa, por exemplo, eu fiz uso de droga ontem, hoje cedo, o cara não vai fazer minha cirurgia. E não é o momento, né, cara? Esse paciente ele tem que estar muito bem avaliado. Agora... Então, fala, secretária com secretária, secretário do cirurgião com a sua secretária, marcou a cirurgia, tá tudo certo, tá ok? Pode marcar minha consulta, faça, disponibilize o seu contato pessoal. Cara, dificilmente o paciente vai ficar o tempo todo te mandando mensagem, cara. Se você esclareceu todas as informações, se você acolheu, se você explicou, se você mostra que tudo é muito seguro. Cara, mitos sobre intubação, o paciente morre de medo de intubação, sempre correlaciona com algo muito grave, mostra que você é o profissional capacitado para aquilo. A pandemia veio... Né? Acho que a única coisa boa que teve nessa pandemia, né? Foi mostrar que a nossa profissão existe. Sim. Né? Que isso é uma profissão, não é um curso de capacitação do Senac. A nossa super qualidade técnica que a gente tem, né? Exato. E que a melhor pessoa para lidar com via aérea se chama anestesiologista. Entendeu? Não é o médico emergencista, não é o intensivista, não é o cirurgião torácico. É o médico anestesiologista.
A via de trabalho dele eu vou um pouco além. Eu vou um pouco além. aérea. Nós somos os melhores emergencistas em todos os tipos de pacientes. Você sabe que na Pediátricos, Europa é as 3 especialidades, né? O SAMU deles... Emergência, intensiva e anestesia. Pré-hospitalar, anestesista. Na Inglaterra, na Europa, deveria ser aqui também, cara. Assim, tem alguns anestesistas tem muitos colegas tem que trabalham. Eu adorava pré-hospital. Eu também, cara. Aqui em São Paulo eu cheguei a trabalhar em uma época com resgate aéreo. Cara, tudo tinha para fazer, eu fiz, porque matei minha vontade. A gente adora protocolo, a gente adora checklist. É igual assim, ó. Eu costumo falar para os pacientes que anestesia é igual você viajar de avião. Já viajou de avião? Então você chegou e já perguntou quem que é o comandante? Quem que é o comandante aqui dessa tripulação? Quem que está indo do ponto A ao ponto B aqui, nessa viagem que eu estou fazendo, que chama cirurgia? Quem que é o comandante aqui? Quem que é o copiloto? Entendeu? Aí ele não sabe, mas ele confia na companhia aérea, que é o hospital, no tipo do avião, entendeu? Que aí é a equipe, entendeu? É o A320, né? Boeing e tal... Aí, mas ele não tem esse contato com o piloto e com o copiloto. Ele não sabe. Nunca se perguntou. Você já perguntou? Fez uma viagem de avião? Você perguntou quem era o piloto e o copiloto? Eu só sei o nome dele quando ele anuncia. Que inclusive que ele já decolou. Quem é o piloto. E por que não se identificar antes da cirurgia e o anestesista escolher? Eu já tive paciente, cara, que me procurou para indicar cirurgião para ele. Isso não é incomum. E não é incomum também, cara, eu trazer equipes de especialidades diferentes que eu trabalho para poder trabalhar juntos. Eu tive um paciente que... já tive um paciente que ele foi fazer várias outras cirurgias, ele fez uma cirurgia plástica comigo e ele queria que eu anestesiava todas as outras cirurgias. Porque ele gostou da anestesia, gostou da experiência, gostou da minha pessoa e falou assim, cara, toda cirurgia que eu for fazer, eu quero que você me anestesie. Eu já tive esse paciente. Eu comecei até a pensar um pouco mais diferente ainda. A gente está aberto, a gente está sempre aprendendo, né? De um paciente, que é um grande empresário aqui de São Paulo, ele até falou isso em rede social, posso falar, o Marcos Marques, o acelerador empresarial, ele foi meu paciente aqui e ele estava morrendo de medo da cirurgia, ele não foi na cirurgia. E aí... Fui eu com a equipe cirúrgica, no outro dia na casa dele, a gente foi conversar com ele lá na casa dele. Falei, vamos lá então conversar com ele. Ele recebeu a gente. Que vai na casa da pessoa, foi lá na casa anestesista que faz isso. Eu já queria conhecer o Marcos Marques mesmo, eu gostava muito do conteúdo dele. É goiano também. Ele falou, é goiano aqui em São Paulo, deixa eu lá, vamos lá então. O Diego é goiano, de Goiânia também. Meu conterrâneo. E daí o que aconteceu, cara? E acabou que a gente pensou, olha... Aí ele pegou o celular dele, tô anunciando aqui que eu vou para a cirurgia, a gente vai remarcar, eu tava com muito medo, por isso, por aquilo, mas a gente já conversou de novo aqui, agora eu quero operar, tem que operar mesmo, quero operar, vou fazer um compromisso público aqui. E a gente começou a jantar e perguntou cada um o que fazia, né? Tipo assim, eu era anestesista e tal, mas o que você faz, cara? E ele um super empreendedor, né? Fala assim, cara, eu hoje eu trabalho com algumas equipes cirúrgicas diferentes, especialidades cirúrgicas diferentes, muitas vezes tem especialidades que se completam, e muitas vezes, por eu ter bom relacionamento com as equipes que eu trabalho, eu pergunto, um bucomaxilo tem um otorrino para poder me indicar? Um cirurgião plástico, tem alguém que faz cirurgia robótica de aço para poder indicar? E eu tento conectar essas equipes, que eu sou anestesista, vou ganhar com isso também, e eu confio na qualidade técnica. Ele falou, cara, você é o hub, então. Falei, caramba, o que é hub? Hub é isso, né? No meio você conecta, no meio empresarial tem esse hub, né? Você conecta empresas diferentes. Também. A gente é moderador, porque tem a instituição, equipe de enfermagem e o cirurgião. A gente está no meio ali, e o paciente. Então, a gente tem um moderador que é bom senso, que o paciente tolera, que o cirurgião tolera, que a equipe tolera, que o hospital tolera. Quem que dá o compasso realmente de um procedimento cirúrgico? Quem que acalma os nervos? Às vezes você está com uma super urgência, uma emergência, o cirurgião chega um pouco mais assim, eu estou muito preocupado, falei, calma, vai dar tudo certo, a enfermagem, a gente tem que acelerar isso aqui. Então, quem dá o compasso do procedimento cirúrgico é o anestesista, que é o grande gestor. Exato. Se ele se desesperar, cara, o negócio não vai para frente. É igual aquela frase do técnico do meu time, né, do Palmeiras, sou palmeirense, do Abel Ferreira, você lembra? Que ele falou assim, coração quente e mente fria. Tem que manter isso, velho. Coração quente, naquela vontade, tudo, mas mente fria. E aí ele falou essa questão do hub e ficou na minha cabeça, que eu fazia isso de uma forma muito orgânica, sabe? Muito genuína. Cara, acho que eu posso ser mais intencional ainda, sabe? Por que não realmente? Aí eu comecei a gente saía para jantar com equipes diferentes, conectar equipes diferentes. Eu trabalho com bastante endometriose também hoje. Eu faço parte de uma equipe
que tem propósito. O Falcão faz muito também. Faz. Eu faço hoje faz bariátrica, faz endometriose. Hoje eu faço muito endometriose, cara. Eu posso dizer sem modéstia, que hoje a gente é referência mundial. Opioide free, faz opioide free. Gosto, cara. Conheci o Falcão na época da residência. Cara, o Falcão é top. Você estava falando que na época da residência eu já era fã dele, dos congressos, de tudo. Eu fiz a entrevista com ele, fiquei mais fã dele. Quando eu descobri a opioide free, cara, eu entrei em contato com ele. Ele tinha ido para a Bélgica, ele passou todo o protocolo para mim. Eu era R2, cara, na época. E aí eu comecei a estudar, gostei bastante também. Aprendi a fazer, cara. Tinha dia que tinha 3 salas simultâneas na minha residência, muita bariátrica, em opioide free. Eu tinha passado o protocolo e todo mundo fazendo. Eu passava visita no pós-operatório. Cara, muitas vezes, 0 dor, super confortável, fazendo fisioterapia. Então, o Falcão também tem uma fase importante da minha formação. O cara é super acessível, você manda e-mail, manda mensagem, ele responde. Acho que da nossa geração, né, cara? É da mesma... Eu tenho 7 anos, né, de anestesia, você deve ter o quê? Eu tenho 8, 9. 8, 9, então mais ou menos da mesma geração ali. Sim. Mesmo. Eu estava te falando da questão do hub, cara, eu comecei a fazer isso mais de uma forma intencional, né, cara? E por que não? Muitas vezes o cirurgião não sabe... pensar fora da caixa total. Como é que pode conectar, cara? E você já trabalha, e você escolher com quem você trabalha também, né? Muitas vezes o anestesista... é o ambiente, né? É o ambiente, cara. Cara, você tem que trabalhar com pessoas que realmente têm propósito, que pensam no paciente em primeiro lugar, que cuidam da família, que estão preocupados. Não é aquele cara que chega afoito para poder operar, que quer ir embora logo. Não, que só cara, vê número, que só vê não dinheiro. Não é número, não é uma cifra, cara. Assim, hoje eu passo visita pós-operatória. Os valores são outros, né? O que eu faço diferente hoje também, cara. Eu passo visita pós-operatória em todos os meus pacientes. Eu também faço isso. Se eu não consigo estar lá, porque às vezes eu estou numa cirurgia, cara, liga a câmera. Manda mensagem, tá tudo bem. Explica como é que vai ser a prescrição pós-operatória. Você fazer prescrição pós-operatória não é um favor para a equipe cirúrgica. Quem que sabe controle de dor aguda? Exato. Somos nós. Um controle de dor aguda ineficaz, esse paciente pode desenvolver dor crônica. Então você tem que puxar a responsabilidade para você. E não mas só mais dor, uma coisa para eu fazer. Terapia inicial. Dieta. Isso é tão legal, cara, que você vai ficando mais próximo das suas equipes. Discute o caso, sabe? O Renato falou que quando ele veio, né, que ele implantou lá um método, né, que as crianças que faziam a cirurgia de Hirschsprung, né, elas se alimentavam, né, 3 dias depois. Aí ele começou a fazer uma série de processos, né, e fazer uma anestesia mais individualizada, né, e dessa maneira, né, diminuindo, né, fazendo multimodal, né, uma maneira multimodal, que as crianças se alimentavam no outro dia, cara. Olha que legal, cara. Alimentavam no outro dia. Então, é exatamente esse olhar, você cuidar do paciente. Claro. E aí a equipe de CIP, né, de cirurgia pediátrica, eles ficavam doidos, embasbacados, assim, falando, caralho, 3 dias de jejum, você faz anestesia, no outro dia a criança está comendo, cara. Porra, esse cara é muito foda, o que ele está fazendo? Aí por isso que ele levou muita pedrada, porque é exatamente isso, foi disruptivo no que ele fez e assim atraiu muita pessoas assim, muitas vezes... Acho que até com a mente mais fechada. Com a mente mais fechada, mas... Por aprender, né? Residente, assim, meio resistente a mudanças, né? Mas, cara, igual eu falei, o conhecimento é dinâmico e ocupa lugar, não ocupa lugar, né? Então... Tem que passar. Tem que passar. É igual um copo d'água. Você enche o copo d'água, você está com conhecimento até aqui. Para poder encher ele de novo, cara, tem que esvaziar. Exato. Então passa para frente, né? E lá no começo do nosso papo, você vem perguntar da questão do Trioncast. Eu ia retomar. A gente está batendo... Aqui é um bate-papo de copinha de centro cirúrgico mesmo. Eu costumo falar, eu falo antes aqui, né? O Diego já deu spoiler. Eu costumo dizer para os colegas que aqui é a copinha do centro cirúrgico, cara. O Diego tá fazendo uma coisa diferente, tá me contando. Ou às vezes no conforto médico lá, sentado, ou no leito lá, sentado ali, ele na outra cadeira, a gente conversando e tal. Vamos passar o plantão à noite aqui. E aí, o que você está fazendo? Cara, estou fazendo um podcast. Também estou fazendo um podcast. Isso, assim, um bate-papo sem rótulo, um bate-papo que a gente vai no assunto e volta, porque aqui a gente tem muita coisa para poder compartilhar, né, para poder trocar ideia. Mas aí, voltando lá no começo. E aí, lá quando da formação. Da formação. Então, eu fiz faculdade em Petrópolis, né? Eu sou do interior de Goiás, uma cidade bem pequenininha, chamada Pires do Rio. Fui para Goiânia para fazer o 2º grau. E WR, né? Também, fiz 3º ano WR, 1 ano de cursinho, logo eu fui para Petrópolis. Eu tinha um primo que fazia faculdade lá em Petrópolis também.
Depois eu fui para o Rio de Janeiro capital e assumi uma residência de ortopedia, ia seguir carreira no Marcílio Dias, carreira militar. Eu vi que não era isso que eu queria. E aí comecei a trabalhar, como você falou, começou a trabalhar também, cara. Aí pré-hospitalar, emergência, aí você começa a estudar por medo, né, cara? Você tá sozinho, né? Exato. E aí, a CLS, PHTLS, tudo que tinha de curso eu comecei a fazer. Eu comecei a trabalhar em emergência, eu percebi que um bom emergencista era um anestesista. Cara, eu queria passar um catéter central muito bem, cara. Achava muito elegante quando vinha um vascular e com ultrassom. A intubação, eu falei, cara, porque todo mundo... É um evento a intubação. Aí chegou o anestesista, parece que tem capa, né, cara? O cara era lindo isso aí. 2 minutos em tuba. Eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar mais sobre anestesiologia. Nunca tinha acompanhado na minha vida. Não, cara. e eu tinha uma visão pejorativa. Eu tinha uma visão de cirurgião, tá? Sim. Cirurgião, aquele ali, só fez negócio. Cara, tem muita ciência lá pra você meter a agulha na coluna, cara, viu, bicho? Cara, nossa e tem toda uma é fisiologia, todo o monitoramento que a gente faz. Só que, assim, na época, né, da minha época de faculdade, acredito que a sua também, eu tinha essa visão pejorativa e na minha faculdade eu não tive contato com anestesiologia. Eu tive zero também, ia para a área cirúrgica, aí eu falei, pô, quero vir para São Paulo, fiz prova aqui, passei em algumas residências, escolhi fazer uma residência aqui na Redditor. Era uma residência que eu tenho oportunidade de fazer meus estágios na USP, acabei que eu fiz todos os meus estágios na USP, fiquei muito tempo no INCOR. Um dos meus chefes era assistente do INCOR, foi onde eu me apaixonei por anestesia cardiovascular também. Depois fui fazer R4 anestesia cardiovascular. Fiquei entre o Dante e o INCOR, acabei indo para o Dante. Foi muito legal, aí logo eu comecei a cansar, falei, cara, quero trabalhar. E comecei a trabalhar, e a opção para trabalhar aqui era entrar em grandes grupos, né? Acabou que eu entrei num grande grupo de anestesia aqui em São Paulo, onde eu aprendi muito, onde eu pude fazer cirurgia complexa com bastante qualidade, nos maiores hospitais aqui de São Paulo. Mas eu comecei a pensar um pouco mais fora da caixa, cara. Veio pandemia, qualidade de vida, em grandes grupos, às vezes já vem com essa cultura aí de trabalhar muitas horas. Cheguei a trabalhar 120 horas numa semana, cara. Então, você voltava para casa, às vezes, para tomar um banho e voltava a trabalhar. E achava que estava ali e era o caminho a seguir, cara. E muitas vezes o ambiente começa a mostrar que não é ali que você tem que ficar, né, Você cara? morava no trabalho e visitava a sua casa. De vez em quando. E assim, era uma cultura de workaholic. Isso. Tinha aquele... tem na cultura japonesa, eu gosto de estudar outras culturas, né? Tem um livro, né, da Cristina Ribeiro, que ela fala assim que timefulness, né? Que ela fala mindfulness, time mindfulness, e que ela fala assim que na cultura japonesa tem o famoso horror vakui. Porque o japonês, ele está acostumado a preencher como se fosse uma prateleira, assim, dos seus horários e da sua agenda diária, semanal e mensal, e que ele não pode ter nenhum gap de tempo de ócio produtivo, ócio criativo. Ele não consegue, ele tem horror àquilo, que é o horror vakui. Se ele ficar ali, ó, ele está achando que ele é vagabundo, entendeu? E aí, na cultura nossa da anestesiologia, eu fui criado nessa cultura, acredito que você também, você achava lindo aquele colega passar 60 horas, fim de semana, nossa, esse aqui é nosso guerreiro, esse cara é um besta, bicho, que ficou 60 horas aí de vida a menos, né, quase se morreu para ganhar uma mixaria e para fazer, às vezes, ter alguma intercorrência no seu paciente ali. Por quê? Porque ele estava com excesso de trabalho, não estava raciocinando bem, fazendo as coisas tudo no automático. E não é assim que funciona, cara. Não é assim que é o saudável. Não é nem entendeu? seguro para o paciente, nem para nós, né? Tem trabalho científico mostrando que com a privação de sono é como se estivesse alcoolizado. Exato. Né? Então, todas as suas ações são viciadas, né? E vem nessa cultura, né? Plantão de 24, 48, exato, final de semana, cara. E aí você tem uma válvula de escape, aí você tem algumas férias, você viaja para qualquer outro lugar. E não faz diferença, você está cansado o tempo todo, cara. Você não consegue nem relaxar. Você está cansado, porque você sabe que vai voltar para aquela rotina. E o japonês, voltando, só concluindo, eu gostei muito do que ela falou, porque ela fala assim, que a maior taxa de suicídio também, que é igual a anestesiologia, cara. Porque está dentro dessa cultura do workaholic. Sim. Que se você não consegue superar aquelas pequenas frustrações diárias e frustrações na sua vida, aquilo vira uma bola de neve que um dia vai estourar.
Entendeu? E aí você tem que ir se tratando e se curando ao longo do dia, ao longo da semana, fazendo atividade física diferente, lendo uma coisa diferente, tendo o seu trabalho, mas tendo momentos de lazer, porque a vida é isso, cara. E a vida é um presente. Né? Não é você ficar ansioso com o que vem por vir do futuro, nem ficar melancólico com o que passou do passado. É o presente. Você tem que viver e viver da melhor maneira possível. Com certeza, cara, com certeza. E assim, você estava no grupo... Eu estava no grupo. Quantos anos lá? Eu fiquei 3 anos nesse grande grupo, veio a pandemia, e aí eu gostaria de ter uma experiência diferente, cara. E aí eu comecei a ajudar os freelancers, né? Eu não sei se lá em Goiânia tem um freelancer, ou tá começando agora. Tem, não tem. Já. Eu comecei a olhar os freelancers de uma forma diferente. Falei, esse cara cada hora tá no hospital diferente, tá com as equipes cirúrgicas. Eu achava que qualidade de vida... Tinha uma visão pejorativa, né? Tinha uma visão pejorativa, cara. Eu olhava aquele mapa ali, tinha não existia vida fora tinha de os externos, tem os internos. Falei, pô, tá um dos maiores grupos aqui de São Paulo, fazendo cirurgias super complexas. Pô, é gratificante? É sim, são responsáveis pela minha formação hoje, com certeza. Tive visão de gestão hoje, de gestão de pessoas, vi muita coisa. Mas, cara, aí eu comecei a me conectar com esses grandes nomes do freelance aqui em São Paulo. Conectei com todos eles, cara. Chegava, mandava mensagem: oi, tudo bem? Meu nome é tal. Eu queria saber um pouquinho mais. E a grande maioria veio conversar comigo, cara. Teve alguns deles que eu ficava horas no telefone: ó, faz isso. Quando é que você poderia ganhar? Cara, eu poderia ganhar X nesse grupo daqui quantos anos? Cara, esse final de semana eu ganhei isso. Eu falei, cara, como assim? Não existe valores? Não, existe isso. Aí eu comecei a ajudar todo mundo, cara. E aí eu comecei a me conectar com outras pessoas também, cirurgiões mais jovens, que gostaria que eu fizesse parte da equipe, cara. E foi assim que tudo começou, cara. Aí eu comecei a ajudar algumas equipes, uma equipe de freelance de uns médicos mais jovens, eu fiz parte deles também. Só que eles trabalhavam muito com uma especialidade que eu não vejo... Como que eu posso dizer, cara? Você fica muito dependente ali da questão que é a obstetrícia, né, cara? Você fica muito ali sobre aviso, né? Então, eu gostaria de ter uma rotina um pouco mais certa, de horários, de cirurgias e tal. E eles trabalhavam muito com esse tipo de especialidade, que eu acho lindo, eu adoro, mas que eu gostaria de ter uma rotina um pouco mais certinha. Eu falei, ó... E presencial. Presencial. Aí foi onde eu comecei a trabalhar com outros colegas, a gente se ajudar. E hoje eu faço parte de várias equipes cirúrgicas aqui em São Paulo. Estou nos maiores hospitais aqui de São Paulo. Não preocupo com o volume de cirurgias. E teve uma época da sua vida que você, depois dessa residência, antes de você começar a anestesiar para essas equipes que hoje você anestesia, teve um gap aí de tempo aí que você coordenou a equipe, né? Você foi coordenador de hospital, né? Foi nesse grande grupo aqui de São Paulo, a gente acaba virando sócio e acaba coordenando também, né? E sobra para os mais jovens para carregar o piano, né? Então, eu aprendi um pouco mais ali sobre coordenação, sobre gestão, sobre dar uma olhada no mapa. Putz, esse paciente tem uma veia difícil, eu vou colocar 2 anestesistas ali se for possível, senão eu vou ficar de olho. Então, eu já comecei a ter esse olhar um pouco mais fora do centro cirúrgico para essa parte de gestão, sabe? Muitas vezes o colega ali ficava 2, 3 horas, estava na cirurgia. Tem que ter empatia, né, cara? Porque muitas vezes você pega um colega que tem muita qualidade técnica, mas você coloca ele só em cirurgias complexas, esse cara vai ficar cansado, cara. Daqui a pouco ele tá cansado do grupo também. Eu tenho que dar uma colher de chá pro cara. Mas às vezes não dá. Mas como é que eu posso mascarar isso? Exatamente. Quando na época eu trabalhava no GOL, você faz, cara? Pô, eu tava lá, ia 3 horas, 2 horas da tarde almoçar, 3 horas da tarde, fazendo uma neurocirurgia fodida lá, desde o dia inteiro lá com o residente e tal. Cara, tinha um colega que fazia tornozelo lá e tava lá desde as 11 horas, lá 10h30 da manhã, de boa. Tinha almoçado, tinha resolvido coisas, saído para fazer alguma coisa, voltado. Ia começar a cirurgia dele 2 horas, na hora que eu tava indo almoçar, eu falava, porra, eu podia ter um dia off desse jeito aí, ou mais tranquilo na escala, pô. Claro. Só pego bucha, pô. O próprio fato, Leonardo, de você chegar e conversar. A gente tem muito ruído de comunicação, né, cara? Tem. Conversa com seus colegas que estão ajudando ali. Né? Cara, eu descobri grandes anestesistas pediátricos, cara, que dificilmente faziam anestesia pediátrica. E eu fui conversar com eles. Falei, cara, eu adoro, por mim eu só faria anestesia pediátrica, porque tem outros que não gostam de fazer anestesia pediátrica. Tá bom. Cria um núcleo de anestesia pediátrica. Você vai fazer parte do grupo de anestesia pediátrica. E estava super feliz. Outros não gostam de cirurgia complexa. Não tem problema. Cara, esse cara é ótimo. Tem gente que adora colonoscopia, endoscopia, outros não gostam. Você começar a conversar com as pessoas que estão ali para saber onde elas vão ser mais produtivas. A gente falou aquela palavra ambiência. Pode fazer um rodíziozinho também para... E é a questão da ambiência, né, cara? A gente tem que promover um ambiente mais saudável para as pessoas trabalharem. Muitas vezes, quando você é dono do grupo, sócio, você tem que carregar o piano sempre. O que isso vai custar?
saúde, desgaste, burnout, problema em casa, né? Porque você tá sempre estressado, não consegue fazer atividade física, não consegue comer bem. Nesse hospital que eu trabalhei lá, cara, quase cheguei no burnout. Cara. Saí do grupo por causa disso. E é o mais comum, nós estamos cheios de médicos doentes cuidando de pessoas, cara, que não conseguem olhar para o lado. Falam que não tem tempo para fazer atividade física. Cara, fazer atividade física é igual escovar os dentes, cara. Você tem que fazer atividade física todo dia. Hoje, quando eu não consigo fazer 2 atividades físicas num dia, cara, você tem que fazer mais coisa. Musculação é obrigatório fazer. Você vai correr, vai fazer uma outra coisa diferente, vai meditar, cara. Eu fui no Ibirapuera lá, eu vi que você postou. Não, toda vez que eu venho para São Paulo, eu acho do caralho. Eu chego lá, eu acho muito bonito o parque. Acho muito... E eu, assim, eu fico encantado, cara, o tanto que move as pessoas aqui, né? Sim. E, assim... Não tem praia, tem parque, né? Tem parque, mas, cara, é muito bem aproveitado, assim. Tem todo um rolê ali de você, às vezes, alugar uma bike, igual eu fiz hoje, que eu não tinha alugado as outras Mudou vezes. seu dia, não mudou? Pô, a sua segunda-feira vai ser diferente. Agora, Demais. se todo dia você tenta fazer uma atividade física, comer bem, o final de semana tá com pessoas que você gosta para poder conversar. Cara, trabalhar não tem que ser um peso. O que a gente tá fazendo aqui agora? É domingo. A gente tá trabalhando, cara. Eu tô te conhecendo, você também. A gente tá se conectando, provavelmente vai sair negócio daqui. Com certeza. A gente vai trocar ideia. Isso aqui é negócio, cara. Já te agradecer, cara, porque hoje é domingo, você podia estar com a sua família. O meu voo é um pouco mais tarde, né? Eu vou sair daqui e vou lá para a mentoria. Que legal. Né? E assim, você se dispôs a gente reunir, encontrar, e nessa mesma viagem, a gente já fazer o podcast. E, cara, assim... Eu já queria te conhecer também, né? E a gente já fez você já fez um marketing antes e você passou na frente. Porque eu ia fazer o post do Thiago, já mudei a logística lá do Thiago, do Hélio, né? E depois ia ser o do Diego. O Diego vai ser antes. Por isso, passarinho que acorda cedo bebe água fria. E deixa eu te perguntar, olha, como é que tem sido? Passarinho que acorda cedo... Eu criei um podcast junto com 2 amigos cirurgiões, simplesmente para a gente poder se conectar com outras equipes cirúrgicas, trocar ideia, saber o que está acontecendo. Para você, cara, para você, tá vendo que eu sou entrevistado, mas vou te entrevistar também, cara. Mete o cacete. O que te levou a conhecer outros anestesistas que talvez estejam fazendo algumas coisas diferentes, né? E eu vi todos os grandes nomes da anestesiologia, você está conseguindo conversar com eles ali. Certeza. Tem alguns que eu não conheço pessoalmente, eu gostaria de conhecer. A busca ativa e a prospecção que você fez lá com seus colegas, né? Eu fiz com os colegas, assim, e o colega que é empreendedor e o colega que tem sucesso ali, cara, eu acho que primeiro o cara tem um sucesso na vida pessoal e na casa dele. Se o cara é bem resolvido com a sua vida, com a sua rotina, com o seu relacionamento, com seus filhos... Autocuidado, né? Saúde, tudo. Exatamente. O que a mulherada já faz isso há milhões de anos e os homens aí estão começando a fazer, né? Você tem que ter o autocuidado. Quando você começa a tratar a sua cabeça, o seu corpo e tudo, seu espírito, você começa a ter... chegar à paz, né? Você começa a conectar com pessoas que têm propósito, que vai além do que um serviço, do que um dinheiro. E essas pessoas, quando você vai conversar, as pessoas são acessíveis, cara. Todas. E começou ali, eu mandei mensagem para o Diógenes, que eu não conhecia. E o Diógenes, na época, eu estava muito incomodado, queria começar um negócio, ele me deu uma dica. O Diógenes é o nosso Steve Jobs da anestesiologia, Steve Jobs, né? Eu conversei com o Marcel também, eu vou dar um spoiler aqui, não sei nem se pode, hein, Diógenes? Eles têm uma plataforma que é a X-Reg, da Anestec, e o Marcel e o sócio dele, eu esqueci o nome, ele estava em Porto de Galinhas lá também. É o da Volan, não? É o da Volan? Não, é o da Ianestes. Tá. É o do IAPRE, né, da consulta pré-anestésica. E aí eles vão criar uma mesma plataforma que tem os dois. Genial. Por que vão ser concorrentes? Amigo. Eles se complementam. Nada melhor. Exato. Eu já uso as duas na minha empresa. Vou continuar usando. Inclusive, você é um dos primeiros clientes e o Diógenes falou isso aí. Depois eu vou publicar aí, a gente vai acompanhar isso. Mas então, aí eles se conectaram, cara, porque os dois têm o mesmo propósito.
oferecer melhor para o paciente e também oferecer para o profissional aquilo que ele precisa ter uma avaliação melhor do paciente, ele precisa ter aquela métrica ali. O Diógenes fez epidemiologia antes de fazer anestesia. Uau. Então, você precisa ter aquele controle ali. É muito mais fácil você estar num iPad ali, você fazer... E você tem todo o acompanhamento, e super fácil, 2 cliques. Você agenda a consulta que abre um horário, o paciente vai, faz um vídeo chamado. Cara, você resolveu. O interessante que você falou do propósito, eu também gosto muito da questão da cultura japonesa, que tem o Ikigai, né? Que fala um pouco explicando que você ir atrás do seu propósito, né? Que são, você vai me ajudar aí, eu não lembro dos 4 ali, que é descobrir o que você faz bem, descobrir o que o mundo precisa, descobrir o que você ama fazer e receber por isso. Então, isso é o Ikigai. É isso que é propósito. Como a gente falou lá atrás que medicina não é ONG, você tem que receber por aquilo, você tem que fazer bem. As pessoas querem pagar por isso e você tem que receber por isso também. E as pessoas que têm o mesmo propósito se conectam, cara. Exato. Não existe... É uma coisa natural. A Manuela gosta de falar isso muito também, cara. Aqui embaixo está todo mundo se matando, aqui em cima não tem concorrente, cara. Exato. Aqui as pessoas se ajudam. Exato. Empreender é servir, cara. Você estava com um colega aqui agora que era o seu sócio, que acho que ele é de São Paulo, ele é de São Paulo, né? Ele é de São Paulo. Quando ele foi embora, a primeira coisa que eu falei para ele, cara, precisar de qualquer coisa aqui em São Paulo, pode contar comigo. Porque eu não souber, eu arrumo alguém que saiba para poder te ajudar. Cara, esse cara vai me ajudar ali na frente. Demais. Você não está em São Paulo por enquanto, mas eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar aqui em São Paulo. Cara, você vai lembrar, aquele anestesista alto que eu troquei ideia com ele e tal. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Vamos tomar uma cerveja, vamos ver o que está acontecendo. Cara, não tem por que eu te falar aqui o que eu estou fazendo. Não tem por que você não falar. Cara, não existe concorrência. A gente está aqui um para colaborar o outro. E principalmente... E não tem vaidade, né, cara? Não tem, cara. E assim, quanto mais a gente erra, cara, a gente vai aprender. Eu tenho certeza que você está errando todo dia um monte de coisa. E todo dia eu quebro a cara também, cara. Quando mais eu quebro a cara, mais um passo eu dou à frente, cara. Aquele erro eu não vou cometer de novo. Aí eu consegui enxergar uma outra coisa que eu não enxergava de uma forma diferente. Mas tem que deixar orgulho de lado, vaidade de lado. Você perguntou quando que eu comecei... Do podcast, né? Por que falar com anestesistas, né? Por que eu falar? Cara, porque assim, eu vejo a anestesiologia como uma área assim, essencial. Muitas pessoas não têm ciência do que é a especialidade, né? Tem uma cultura assim, muito nebulosa, nefasta por conta da anestesiologia, porque a anestesiologia ela é recente, tem 150 anos. E, assim, vários outros especialidades tentavam fazer, né? E aí davam errado e caía na nossa especialidade. E criou-se uma cultura nisso de que a anestesia que é o problema. A anestesia para o cirurgião, por exemplo, perda de tempo, perda de dinheiro. A anestesia é a culpada de tudo. O anestesiologista é o culpado no final das contas. Né? Então, e não tem que ser assim, cara. A anestesia ela deu a possibilidade de criar uma coisa que chama medicina intensiva. Né? Ela foi criada nas salas de RPA do paciente pós-cirúrgico, que precisava de um acompanhamento mais completo. Então, ela foi criada ali. A anestesia foi criada e deu mais um braço, além do braço da medicina intensiva, da medicina de emergência. A medicina de emergência foi criada ali porque chegavam pacientes muito graves, com lesões arteriais, lesões graves, que precisavam de uma intervenção mais rápida. E aí o anestesiologista foi capacitar aqueles colegas que estavam na porta. E se criou ali uma especialidade que é a medicina de emergência. Nos Estados Unidos, entendeu? O politraumatizado, ele entra no centro cirúrgico. Exato. Qual é o primeiro profissional que vai receber esse paciente para estabilizar? O anestesista. A Roseni fez esse projeto aqui em São Paulo. Eu cheguei a acompanhar, eu fiz estágio lá também, que recebi o grau helicóptero. Quem ia buscar o paciente era o anestesista. Exato. Levava para a sala do centro cirúrgico, estava com o anestesista. Aí todo esse processo, entendeu? Claro, tem que estabilizar para operar o pré-operatório, do intraoperatório e do pós-operatório imediato. Nós somos os melhores emergencistas que existem, a gente tem que sempre falar isso. Exato. Para os pacientes, para os cirurgiões, para as outras especialidades que não conhecem. E o erro é nosso de não falar. Você está aqui falando sobre você está levantando a bola na nossa especialidade, outros colegas estão falando também da nossa importância e puxar, né, essa responsabilidade para a gente, né? Com certeza. E saiu disso, né? Então, a anestesia, se você estudar história, né? Eu gosto muito de história, então eu vejo aquilo ali, né? Que a medicina de emergência surgiu através da nossa especialidade. E depois se perdeu no gap do tempo, né? Tanto ali na medicina de emergência,
quanto na medicina intensiva. Mas durante a nossa formação, nós temos formação disso. E a gente é líder de equipe, né? Quando acontece uma intercorrência, quem é o profissional responsável pelo paciente é o médico anestesiologista. Entendeu? Ele que tem poder de decisão. O cirurgião pega e fala assim, ó, o que nós vamos fazer? Ó, faz tal coisa. É não sei o quê. O que você faz? Ah, segura aí, deixa eu fazer tal coisa aqui, e aí você pode continuar a sua intervenção cirúrgica. Claro, nós somos os grandes maestros. Às vezes, olha, um dos nossos monitores, os principais, é o campo cirúrgico. Exato. Então, o anestesista tem que estar de olho ali na cirurgia. Está sangrando um pouquinho mais, o aspirador está sangrando um pouquinho mais. Até instabilizar o paciente, vai ao longo, ainda mais com os monitores que a gente pode utilizar, até instabilizar já aconteceu muita coisa que você não viu. Então, olha no campo, conversa, está tudo bem, está tudo certo, conversa com a equipe cirúrgica para saber o que está acontecendo. Isso é o principal. Essa troca. Ter essa troca e ter essa aproximação. O cirurgião, né, nessa rotina, nessa cultura workaholic, né, a gente tem essa cultura cooperativista, né, que o cirurgião é visto como só um profissional, que ele não faz parte do time ali. A anestesia ali é só aquele time, o cirurgião, a equipe ali é extra. Pelo contrário, ele faz parte do time, faz parte da equipe, e você tem que ter uma comunicação direta e um bom relacionamento. Claro. Porque no final das contas, no final da linha, é o paciente. Claro. A gente estava com essa visão, de algumas equipes que eu trabalho, a gente passa a visita no pós-operatório, e era um evento. Que horas que a gente vai passar? Passava lá, são 2 cirurgiões, eu como anestesista, às vezes tem um terceiro, um quarto cirurgião, principalmente na cirurgia de endometriose, que eu faço bastante aqui em São Paulo. Vamos todo mundo junto e tal horário, vai passar os 4 lá na visita. Caramba, porque aí um dia não deu para cada um passar num horário diferente, foi excelente, cara. Um passou de manhã, outro na hora do almoço, outro à tarde, cara. O paciente foi visto 3 vezes. Exato. Por que a gente não pensou nisso antes? Porque a gente queria se ver. Falei, caramba, um dava o feedback pro outro, o paciente está assim agora, tá tudo bem, tá tudo certo, evoluiu a dieta, e trocando ideia pelo WhatsApp, cada um atendendo, eu e outras cirurgias também. Cara, é errar para poder aprender, como eu te falei, né, cara? E se não tem essa troca, ia sempre lá os 4 lá, passando visita, e nesse outro gap de dia que tinha lá. Maravilha, pô. Não, o paciente foi visto várias vezes. E aí, hoje a gente traz até clínico também. Então, as nossas equipes elas estão crescendo porque tem clínico, tem nosso próprio nutricionista, nossa própria fisioterapeuta. Equipe múltipla. Cara, tem que delegar. O que é liderança? Liderança é você delegar, sabe? Para você ter tempo para enxergar aquilo tudo que você faz. A gente não consegue gerenciar muitas coisas. Aí, alguma coisa que está passando, a nutricionista pega e fala assim, tem isso aqui, a gente tem que ter um aporte mais calórico disso, proteico, isso. Aí, a fono vai lá, o paciente está assim. E se você consegue trazer... Pode ter tal dieta, ter tal coisa. A físio fala, o paciente já está assim, tal. Isso. Já pode mudar tal coisa, pode fazer a programação da alta. Claro. Eu tenho o privilégio de estar nos grandes hospitais aqui de São Paulo, então a gente tem toda essa equipe multi no hospital, só que a gente está formando a nossa equipe multi. Porque além da equipe do hospital tá vendo o paciente, a nossa está vendo. Já faz isso, né? Cara, eles são muito... O pessoal da plástica, a gente tem muito a aprender com eles, cara. Porque essa jornada do paciente. Eles têm outras sociedades. A gente só tem hoje aqui a Sociedade Brasileira, a Paulista, tal. Exato. Não tem um colégio de anestesiologia. Outras especialidades têm. Eu dei uma aula uma vez na BAPS. Eu me encontrei com o pessoal da BAPS. Me chamaram para poder dar uma aula para falar sobre um pouco mais essa visão do anestesiologista. Se juntaram outros cirurgiões para ter uma cabeça que tinha uma cabeça mais empreendedora. Às vezes não dava para trazer um equipamento. Foi Portugal? Não, meu foi online. Eu dei online. E aí eu me conectei com esse pessoal, até conheci depois a diretoria lá também. E daí me chamaram para poder dar uma aula. Mas como é que eles se reuniram, cara? Porque a Sociedade Brasileira de Plástica não dava aval para alguns equipamentos que eles viam em outros congressos e eles queriam usar, cara. Eles querem tecnologia, eles querem o melhor resultado possível para o paciente, cara. Entendeu? E aí eles se uniram e fizeram a própria sociedade, que antes não era muito bem vista pela sociedade, hoje se juntaram, hoje eles se falam, os congressos estão crescendo, mais uma vez... São disruptivos, levam um tempinho para a sociedade brasileira enxergarem ele de uma forma diferente. Hoje estão caminhando juntos. Quem ganha? O paciente. Entendeu? Então, por que não na anestesiologia também? Né? Ter uma visão mais empreendedora. Tem muitos empreendedores já aí também, né? E começar a olhar todo o processo de uma forma diferente, né, cara? Assumir a responsabilidade, né? Com certeza, cara. Com certeza. Assumir a responsabilidade. Aí você começou a se conectar com os anestesistas. Exato. Aí eu comecei a idealizar, né? Tanto que eu gosto muito de símbolos, né? Aquele filme lá,
Da Vinci lá, Robert Langdon lá, eu gosto muito. Aí eu comecei a mentalizar esse símbolo aí, ó. Uhum. Entendeu? E eu gosto muito de fazer design, né? Tem um raio-x lá atrás, né? Ali é um raio-x, né? Parece que é um raio-x lá aqui atrás. Não, naquele cara, azul, mas tá parecendo... Não, deixa eu te falar. Esse aí é uma touca, é um negócio de podcast desse aqui, é um microfone que fica como se fosse um fone de ouvido também. Olha ó. que legal, só percebi agora que você está explicando. E aí a máscara, e ali desce, vira uma gravatinha e também esse aparelho aqui de microfone. Que parece o estetoscópio ali também. Parece, também lembra do estetoscópio também, tem Uhum. esses dois entendimentos. Então, aí eu pensei assim, eu falei, cara, eu tô começando, né, a empreender e tô gostando bastante, li muitos livros, né, de empreendedorismo, escutei alguns podcasts, né, quando eu trabalhava em Brasília e voltava, né, resumo cast livros para empreendedores, li vários livros sobre aquilo e falava, ó, a ambiência, aquela história da garrafa de água, né? Na distribuidora é um valor, Sim. No supermercado é um valor, no aeroporto é outro valor. Então, você tem que saber a sua competência e se dar valor. Com certeza. A partir do momento que você se valoriza, né, e você sabe o trabalho que deu para chegar onde você está, né, você começa a dar mais valor no seu esforço, no seu trabalho, no seu tempo e na sua vida. E aí eu pensei e falei assim, cara, como que eu agora criei uma empresa de anestesia ambulatorial com mais 2 colegas, estamos trabalhando só nessa área de estética e tal. Como que a gente pode conscientizar mais colegas a sair um pouco da manada e viver mais a vida sem ser anestesista? Porque chega num ponto, né, quando você já tem filhos, já tem responsabilidades, já tem família e tal, e está num sistema que se sente à vontade em ser irresponsável, em ser tóxico, um ambiente tóxico, workaholic, e não está nem aí para você, os colegas estão doentes, né, no final das contas. Como que eu faço para eu sair disso, cara? Como que eu faço para eu sair da manada? Para eu mudar a minha realidade ali. Você já começou a ficar incomodado. Já fiquei incomodado nisso. E eu falei assim, cara, eu vou fazer igual o Napoleão Hill fez. Pegou as pessoas mais expoentes da época, visitou, fez um network, conversou, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E por que não eu fazer isso aqui dentro de casa, né? Aqui com meus colegas, com os meus pares. Entendeu? Porque todo mundo quer uma coisa diferente, busca uma melhora de mentalidade, espiritualidade e tudo, né? Melhora física, né? E aí, como que eu faço isso? Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um podcast, né? E conversar com essas pessoas, né? Que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, que está tendo um olhar diferente, para poder o colega que está lá no chão da fábrica, né? Ali no centro cirúrgico, saiba que o centro cirúrgico, na minha cabeça, é uma fábrica, que ali é um Fordismo ali, ó, que você faz anestesia ali igual um operário, né? E vai para casa, né? E assim, é engraçado isso, porque remete a outra coisa, né? Por que aí falando agora de política não tem nada a ver, mas tem que falar, né? Por que essas outras doutrinas, né, vamos dizer assim, nunca deram certo, né? Socialismo, comunismo, porque o operário, no final, ele é o mais conservador possível. Ele só quer voltar para casa, para sua mulher, para os seus filhos, para o seu, da sua família, do seu lar, e ficar ali. Então, aquele núcleo ali, ó, nunca vai derrubar, entendeu? Aquilo ali pode ter o governo que for, é impossível tirar aquilo ali. Entendeu? Uma coisa ali é um elo que é um elo para a vida inteira. Enfim, aí como que esses operários, eles conseguem sair um pouco dessa área industrial ali, né? Aí vai outra coisa, né? Falando de Fordismo, né? Henry Ford falou uma vez, ele falou assim, se eu perguntar para o cliente o que ele quer, ele vai falar assim, um cavalo mais rápido. Entendeu? O que meu cliente quer? Eu quero um cavalo mais rápido. Porque na época dele não existia, né? Então, o veículo automotor. Aí ele criou uma coisa nova e falou assim, você pode chegar no ponto A no ponto B com essa máquina aqui, ó.
Cara, como assim? Vai, chega lá, vamos fazer o tempo aqui, vamos testar. E aí fez e o negócio deu certo. Então é exatamente isso, é para o colega sair um pouco da manada e ver que existe uma vida fora da anestesia. Porque no meu prédio tem alguns anestesiologistas, né? E, assim, eu fiquei triste um dia conversando lá que o cara, fulano é anestesista, tal, Beltrano é anestesista. Cara, você é Não faz mais nada? E você, quem você é? Eu quero saber quem você é. Não faz Você mais não nada. é só sua profissão. Aquilo ali paga a sua conta, mas quem você é? Você é só anestesista? Não, porra. Entendeu? Eu faço um monte de coisa, tem um monte de projeto. É porque a maioria dos colegas que está nesse sistema, ele só é anestesista. E tem ali uma vida por trás, entendeu? Tem uma família por trás. E que sofre, cara, porque o cara não mudou a mentalidade, não saiu da sua zona de conforto. Mudar a mentalidade é o mais difícil, né, Leonardo? A gente estava conversando sobre isso lá. A gente não está pregando aqui que todo mundo tem que ser empreendedor. Não, de maneira Mas nenhuma. você tem que estar em ambientes saudáveis para você poder trabalhar. Exato, Você não precisa trabalhar num local que pede para você trabalhar 48 horas de plantão. Você não precisa trabalhar num local onde não tem capnógrafo. Exato. Você não precisa trabalhar num lugar onde que... Hoje a gente tem manta térmica, tem monitor cerebral para todo mundo. É segurança. É um custo a mais, o grupo de anestesia não vai comprar isso daqui. Compra, então, você. Ou saia desse local. Ou saia desse local. Eu não vou visitar meu paciente antes, você vai ver o paciente só ali na hora. Pô, dá um jeito de sair ali rapidinho, vai lá conhecer o paciente no quarto, liga para o familiar. Às vezes a gente faz cirurgia de 5, 6 horas. Você coloca no lugar daquele familiar, manda mensagem a cada 40 minutos, empatia, 1 hora, né? Manda mensagem. E se fosse você do outro lado? Exato. Quantos pacientes, a gente conversa bastante com os pacientes e com os familiares também, que o paciente foi 6 horas da manhã para o centro cirúrgico, voltou 4 horas da tarde, e esse tempo todo não teve notícia nenhuma. Então, assim, tem empatia. Isso já é pensar um pouco fora da caixa, né? E aquela questão... É uma coisa simples, coisa simples. E o médico faz conta por plantão, né? Eu vou comprar um carro porque essas parcelas aqui são tantos plantões. Se você não é feliz com o que você tem, com mais você não vai ser. Exato. Então, você tem que... Aquilo não vai te preencher. Não vai. Então, cara, vai comprar relógio, vai comprar isso, vai comprar aquilo. Não vai te preencher, cara. Hoje eu tive uma manhã incrível, porque eu não tive cirurgia. Acho que eu tomei um café da manhã que durou quase 2 horas com meu filho. Eu fiz suco, coloquei música, ele ficou dançando. Fiz omelete para ele, fiz omelete para mim, a gente ficou comendo ali. Cara, não tem preço isso. Não tem preço. Não tem preço, cara. Então, assim, você tem que ser feliz com esse momento, com o que está acontecendo, né? É o mindfulness que você falou. É questão de parar para poder pensar. Muitas vezes você não para, cara. É o efeito manada. Você vai fazendo aquilo porque todo mundo faz, foi condicionado a fazer isso. Todo sábado eu vou trabalhar, todo domingo, agora eu estou de plantão à noite. Réveillon. Alguém tem que fazer isso, mas precisa ser sempre você também, cara, o tempo todo. Não dá para ter uma escala. Então é isso. Eu acho que principalmente dizer não, escolher em locais que você vai estar, sabe? Eu acho que isso que você está fazendo, que eu gosto de fazer também, de me relacionar com outras pessoas. Hoje eu já saí do meio médico, eu gosto de conversar com artista, eu gosto de conversar com outras pessoas para saber história também, para saber o que dá para trazer, sabe? Todo mundo tem alguém para poder, todo mundo tem algo para poder ensinar pra gente, cara. Todo mundo tem uma história de vida. Cara, para ouvir cada pessoa e você pode trazer, você vai ter insights para poder trazer para sua vida também, né, cara? E a gente como anestesista, a gente estava falando aqui agora, cirurgião plástico. Cara, estão preocupados com a jornada do paciente, estão preocupados com cuidado, com acolhimento, né? Cara. Não que as outras especialidades não estejam, acho que as outras especialidades estão vendo isso na cirurgia plástica agora também, cara. Vai chegar lá. Né? Eu acho que a gente tem muito para aprender com o cirurgião plástico. Nossa, muito, demais. Muito. Trazem tecnologia, estão preocupados se o paciente está aquecido, se não está, se vai ter alta precoce. Então, trabalhar com bons profissionais também, né, cara? A gente tem muito para poder aprender, né? Tem muito a aprender. Aí, né? E assim, começa a fazer, né? Aquela que eu tenho certeza que você não estava preparado para começar a fazer um podcast. Quando eu comecei a fazer um podcast, cara, tremendo. Eu estava com 2 cirurgiões super inteligentes que falavam super bem, já não sei tantos mil seguidores, e fazendo vídeo. Falei, eu estava lá, eu era anestesista. Falei, cara, deixa eu começar a me soltar um pouquinho mais. Cara, você vai soltando, faz uma piada, faz uma piada, se solta um pouquinho mais, cara. Daqui a pouco você está falando direitinho no microfone, daqui a pouco você está falando um tom de voz um pouco mais correto. Cara, você está aprendendo. Exato. Então, não dá para no primeiro dia, você tem que fazer, né? Então, eu acho que é por esse lado também. A gente tem que ser bom comunicador. O médico se comunica bem, ele consegue se conectar mais com os pacientes, né? E assim, e comunicação, cara, não é às vezes nem o que a gente fala, é o que a outra pessoa entende. Entendeu? Você tem que falar de uma maneira que ela entenda aquela mensagem que você passou, né? Com certeza. A gente é muito tecnólogo, né? Uma boa resposta antes teve uma boa pergunta, né? Exatamente. Então, o que você vai perguntar para aquele colega, para quem está sendo entrevistado? Entrevistar nada mais é do que estender o tapete vermelho para aquela pessoa que está aí, né? Exatamente. E trocar ideia, poder conversar. E o seu agora fala dos seus projetos, do seu podcast? Então, a gente
Tá colocando... Quando que começou o seu podcast? O podcast já tem uns 2 anos. Caramba. O começo foi terrível, cara. Áudio ruim, imagem ruim. A gente contratou uma empresa. Que a gente fica do audiovisual, né? Porque aí você começa a entender, cara, estudar, você já tá né? aqui no Blue Space, você já começou muito bem, né? A gente grava aqui, cara. Mas a gente, cara, áudio ruim, cara. Como é que a gente começou? Que a gente começou indo... A gente não queria incomodar os colegas. Então, às vezes, falar pro colega... o colega vai sair da clínica ou da rotina para poder vir. E eu já mirei alto. Eu quero referência de todas as especialidades, eu quero conversar com elas. E você daí também a gente... foi ambicioso, né? cara, senão não tem graça, né, cara? Então, assim, falei, qual que é a maior dermatologista? Uma das maiores que tem aqui. Inclusive, eu trabalho com ela. Eu falei, eu quero entrevistá-la, ela gostou da ideia, nunca tinha dado nenhuma entrevista, a gente levou todo o equipamento. Cara, é uma bagunça. 2 horas antes tem que chegar, equipamento, é paciente, o áudio não fica legal, fica aquela confusão, cara. Só que a gente se permitiu, né, cara? E hoje, assim, o que é o podcast? Tem que ter um bom áudio, uma boa edição, e se permitir aprender, né, cara? Para ele ter esse formato que parece uma conversa de bar, tem que ter muito papo antes para poder conhecer, tem que ter muito estudo antes, e cada vez a gente vai aprendendo mais com isso daí, né? E aí, tem 2 anos, acabou com meus colegas de cirurgia, a gente gravou um último episódio agora, que a gente nem chamou de episódio final, foi um episódio que não tinha médicos ali, eu chamei artistas plásticos, empreendedores, na minha casa a gente fez um jantar lá, tinha até chefe de cozinha para cada um contar a história, foi bem legal. E agora a gente está colocando meio que na geladeira o Trioncast. E me convidaram para fazer um podcast só meu agora, para falar um pouco mais sobre medicina. Eu achei um pouco chato falar só sobre medicina em si, ainda mais nesse atual momento que eu estou vivendo de autoconhecimento, expansão da mentalidade e tudo mais. E eu já chamei ele para fazer parte de um outro podcast, né? Que eu tenho como projeto aqui, guardado as 7 chaves, né? Alguns outros colegas já sabiam. E assim, a gente mas acho que vai dar certo, vai dar e a gente se conectando com outras profissões, cara, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente também, cara. Então aí você começa a ver espiritualidade de uma forma diferente, autoconhecimento que eu falei, autocuidado, cara, se comer bem, dormir bem, tomar cuidado, cara, você faz um ambiente o mais feliz possível ali, procurar realmente essa felicidade, né? Com certeza. E daí falei, acho que eu vou falar um pouco mais sobre essa ciência da felicidade, sobre propósito, trazer terapeutas que falam muito sobre isso, relacionamento de casais, talvez trazer isso que eu estou vivendo agora, cara, e tentar trazer saúde mental, cara. Você falou lá no começo, cara, o autoextermínio, a nossa especialidade, junto com a psiquiatria, são... Cara, as pessoas os médicos não estão se cuidando. Cara. Todo mundo doente. Tá todo mundo doente, porque o custo de vida está elevado. Você chega nos grandes hospitais aqui, cara, você vê no estacionamento um monte de Porsche, um monte de Ferrari. Vários cirurgiões têm isso aí, porque, cara, mas são um ou outro. Imagina a frustração que dá no outro profissional ver aquilo. Putz, eu não tenho a minha Porsche ainda, vou trabalhar mais. Dublê de rico. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, você não precisa de um Porsche para ser feliz, cara. Mas... dinheiro ajuda você a conseguir ter coisas para poder ser feliz, cara. Mas você não pode colocar sua felicidade naquilo. Felicidade é um café da manhã com o seu filho. Exatamente. Felicidade são coisas simples, cara. Felicidade é trocar com pessoas interessantes que querem seu bem, cara. Não tem concorrente aqui, cara. Como é que a gente pode se ajudar? Como é que a gente pode aprender um com o outro? Com certeza. E eu acho que é por aí, cara. Então, a gente vai gravar 24 episódios esse ano. A gente está conversando. Não tem nome, que a gente pensou além da medicina, já tem. Acho que você pensou nesse nome também, eu fui pesquisar. Mas coloca uma coisa sua, assim, cara. Sim. Eu, quando eu fui fazer o Servocast, né? Eu queria que alguma coisa remetesse à anestesia. Eu fiz o desenho primeiro, né? Porque eu gosto muito de imagem, gostava de desenhar, criança, adolescência, fazer quadrinhos, essas coisas, né? Igual de gibi, né? Sim. E eu fiz o desenho primeiro e depois eu pensei no nome e uma coisa que me conectasse com os colegas e que fosse simples, né? Porque eu acho que o simples vende melhor e grava mais na cabeça das pessoas. E, assim, uma coisa sua, assim, né? Alguma característica sua, alguma coisa sua que você gosta. Eu quero muito falar sobre essa questão de saúde mental, que é muito amplo, né, cara? Porque você não consegue ver. Na academia, você tem uma dieta, você consegue entrar no shape, cara. Com certeza. E a nossa mente, as nossas frustrações, como é que os nossos traumas, cara. Aquela percepção, a nossa personalidade é moldada entre nesses 3 e 4 anos de idade, 70% a 80%, cara. A percepção que você teve das suas emoções naquela época, o que você pensava do seu pai, da sua mãe, daquelas pessoas, são totalmente diferentes, cara. Exato. Hoje você agradece a família que você
honra todo mundo, honra todo mundo. Todos deram o melhor, mas como é que você vai Exato, mudar a naquela percepção dessas emoções? Às vezes você precisa de ajuda, você precisa de terapia, hipnoterapia. Tem muita coisa que você consegue quebrar, porque a percepção que você teve lá atrás pode estar interferindo agora. Talvez o medo de dar um próximo passo, o medo de empreender. Eu não mereço. Eu não mereço ganhar bem. Às vezes é uma coisa lá atrás que está mal resolvida e você precisa de ajuda para poder... Você precisa de um personal trainer para ir para academia, às vezes você precisa de um terapeuta, ver como é que você... Até para evitar ter conflitos com você mesmo. Então, como é que você pode liderar pessoas se não consegue liderar suas próprias emoções? Como é que você vai lidar com frustrações? Como é que você vai lidar com tristeza? Cara, isso aí, na verdade, tem que te impulsionar, né, cara? Para poder ressignificar momentos ruins, trazer alguma coisa boa dali e dar o próximo passo. E a vida é assim, cara. Nós que somos muito parecidos, a gente é obstinado, cara. A gente vai levar muito tombo ainda, cara. Nossa, demais. Muito tombo. E não vai parar de levar tombo. Não para, velho. Eu tenho um amigo cirurgião plástico, que, inclusive, um abraço, Marcos Teixeira, que ele vai começar um podcast e ele me perguntou lá, eu estava anestesiando para ele, me perguntando, não sei o quê. Que eu quero fazer um podcast com estética, não sei o quê. Eu vi alguns e eu não sei o nome, como que vai ser. Eu falei, cara, eu fiz o meu, igual eu te expliquei. Uma coisa pessoal, eu fiz o desenho e eu queria que me remetesse, então Servocast e tal. Achei que ficou legal. E aí eu falei, cara, faz um negócio seu que se remete a alguma outra coisa que já tem no mercado e que fica legal, porque... o Marcos já tem uns 65 anos, já é um senhor, então, um jovem senhor. Depois ele briga comigo. Então, que acontece? Eu falei, cara, por que você não faz né? Que você é um cara referência, 40 anos de cirurgia plástica, conversa com o Teixeira. Pô, ele acha do caralho. Imagina a quantidade... Conversa com o Bial. Eu falei, você fez um paralelo. Mas ali, imagina quanta história que esse cara tem. Porra, tem história demais. Cara, eu tenho o privilégio de estar com ele lá. O que é mais bonito, cara? Você tá me falando... Conversa com o Teixeira. Pô, ele falou, nossa, é um negócio meu. Estética, não sei o quê. Lipo, não sei o quê. Cara, não é produto, não é negócio. É você, pô. E você tá falando de um médico... É a pessoa, além do E você tá falando de um profissão. Médico de 65 anos que está se reinventando, cara. Exato. O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de pessoas que consomem podcast, cara. Cara, daqui a pouco você vai ter seu próprio canal, cara. Eu vou ter meu próprio canal. Ali a gente vai ter, como tem o Casé hoje, daqui a pouco todos nós a gente vai ter. Cara, uma forma de se comunicar, sabe? É uma forma de se relacionar, de ter troca com as pessoas. Então é muito legal saber que de um médico de 65 anos quer gravar um podcast e vai, cara, e vai sair super bem, cara. Vai sair super bem, é pra ele. Exato. A gente tá aprendendo o tempo todo. Então, é o que você falou, você fez... para você junto com 2 colegas. E agora você está fazendo outro. Eu acho que me preparou. Eu acho que me preparou para agora aceitar o convite desse colega que já trabalha com vários podcasts. E ele, na verdade, ele faz filme, faz várias coisas, super premiado. Eu falei, caramba, quando que eu vou ter a oportunidade de alguém me dirigir, me ensinar cada vez mais, um cara que é super profissional? Cara, se ele me chamou porque ele viu alguma coisa diferente, tá? Eu vou dar um toque ali também. Quero trazer esse tipo de produto que eu gostaria de consumir. Cara, com certeza eu assisti os anestesistas que você tem conversado com eles, cara. Diógenes, cara, entrei na residência, eu já sabia da Anestec, o cara lá de Florianópolis e tal. Doc Biker, Docker, alguma coisa assim, o Instagram dele. Doc Biker. Alguma coisa assim, cara. Eu acompanhei toda essa galera, cara. Queria eu sentar igual você tá sentando com todo mundo aí pra poder trocar ideia. Eu não sei o nome, cara, mas... Você gosta de música? Muita música. Cara, você lembra daquele álbum do Pink Floyd? Que tem um prisma assim, ó? Pô, põe uma visão mais ou menos daquilo ali, ó. Que é um negócio ali que dá várias cores ali, ó. E é um prisma ali pra uma coisa sobrenatural ali. Tipo, Augusto dos Anjos, né? Na poesia, algo dessa E eu gosto pegada. De bater papo, cara. Bater papo é muito bom, sabe, cara? E eu poder trazer, às vezes, pessoas que não são médicas para poder dar uma outra visão de alguma outra coisa, cara. Atletas, adoro conversar com atleta. Você é fã de alguém? Cara, eu sou fã de todos os atletas de alto nível. Aquela mentalidade, cara, de alta performance. Aquela mentalidade todo empresário, no tem final, que ter. Tem que ser o Abílio. Atleta, cara. Tá, atleta. Se você não tem uma rotina, cara, se você vai beber todo dia à noite, no outro dia você tá estragado. Se você não vai comer bem, cara, você não vai conseguir alcançar as coisas, cara. Então, realmente tem que ter mentalidade de atleta, tem que ter rotina de atleta. A gente faz isso para daqui a pouco dar uma despistada, né? Tomar uma cervejinha pro churrasco e tal, tudo... Compensar. E o equilíbrio não existe, né, cara? A gente sempre vai viver... Para mim, o equilíbrio é uma utopia. Eu sempre tentei ter o equilíbrio.
parte familiar, espiritual, financeira, cara, uma hora ou outra vai ter um lado mais capenga e você vai ter que dar um pouquinho mais de atenção ali. E é assim, cara, a vida é assim, tá tudo bem. Desse jeito. Sabe? A gente não vai chegar no equilíbrio, a gente vai lutar nele, chegar nele, tentar ficar nele o resto da vida. Mas não existe, cara. Então eu acho que é isso, aprender o tempo todo, cara. E conversar com as pessoas, ter troca, é muito legal, cara. Aprende muito, né? Aprende muito, hein? Cara, eu acho que... Já estamos estourando tempo aí, Estamos né? estourando tempo. Mas foi muito gostoso, cara. Rendeu, foi uma conversa, cara, que legal. Assim, muito enriquecedora. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, cara. É uma honra cara. estar aqui com você. Eu adoro estar, principalmente com colegas que levantam a bandeira da nossa especialidade, né? Nossa especialidade é linda. Dá para ver que você fala sobre anestesiologia com brilho nos olhos, cara. Eu amo minha especialidade também. A gente não está empreendendo para poder sair da anestesiologia, mas a gente está empreendendo para colocar a anestesiologia no valor que ela tem, né? E, cara, é isso. Se precisar de mim aqui em São Paulo, tô à disposição. E tenta conectar toda essa galera que você está entrevistando aí, que eu acho que o papo vai ser bom, cara. Com certeza. Faz um jantar para essa galera toda aí um dia. E assim, a anestesia, cara, o maior sucesso do anestesiologista é seu paciente estar bem, cara. Ele chegar com alguma enfermidade, com algum problema, você está ali no processo e o paciente ficar bem. Então, teve uma paciente que me marcou muito, né? Uma paciente politrauma, ela era residente de cirurgia geral lá em Goiás, foi para nós. Todas as vezes eu ia lá, eu anestesiei ela todas as vezes que teve intercorrência, que teve intervenção cirúrgica. E eu chegava na UTI assim, cara, rezando do começo ao fim, desde o lado do centro cirúrgico, indo ou buscando ela para o centro cirúrgico, e falava assim, cara, hoje eu não acho que... A menina ficava pálida assim, ó, da cor desse negócio, falava, cara, hoje não... Mas será? Vou dar meu máximo aqui, chamava outros colegas, pegava mais do que um central, 2 central, aquele trem, e fazia tudo. E, cara, no final das contas, deu tudo certo. Ela ficou bem, passou-se um gap de 6 meses, e ela foi fazer um exame de rotina, assim, e eu estava lá, né, porque ela estava com fobia de fazer, e a gente conversou, e ela não me conhecia, ela sabia o meu nome. E eu sabia o nome dela. Quando eu vi o nome no pedido lá, eu fiquei emocionado. E aí eu chamei assim, ela na porta, ela, a família, todo mundo. Cara, então é isso que é o legal da anestesia, que não é essa vaidade, rede social, nem nada, mas são esses pequenos reconhecimentos, né? Essas pequenas conquistas que vale a pena toda a trajetória, todo o nosso esforço, nosso trabalho, nosso estudo, porque salvar aquela vida ali e dar um outro desfecho, né, que seria talvez um desfecho ruim, né, fazer parte desse processo, acho que é o que engrandece a gente, assim. Agora imagina a anestesiologia daqui a 10 anos, cara. Com certeza. Todos nós aqui, a gente está dando um passinho a mais. Você aqui no podcast, cara, cada um empreendendo, conectando as pessoas, cara. Essa nova geração que vai vir já vai ter uma outra referência para poder realmente falar sobre medicina, falar sobre anestesiologia, deixar a nossa especialidade cada vez mais linda aí, né? Eu acho que é por aí. É isso. Senão a gente vai continuar batendo papo aqui mais umas 2 horas. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.